Olá, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa Tantra e Magia. Meu nome é Lua Farias, eu sou da Escola Área Tara e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre autoconhecimento e qual é o benefício que a gente tem de se conhecer. Sabe aquela frase bem típica, bem famosa? Conhece a ti mesmo? Essa frase fala de uma força que a gente tem e que muitas vezes a gente se esquece. A gente se esquece de quem nós somos, a gente esquece de ir atrás de conhecer um pouco mais, a gente às vezes fica fora, querendo aprender como é que cozinha, qual é a faculdade que eu vou fazer, então eu vou estudar um pouquinho sobre investimentos, onde eu vou colocar o meu dinheiro, eu vou estudar um pouco sobre como adestrar cachorros, e a gente vai colocando tudo para fora, né? Então a gente vai aprendendo tudo que a gente precisa para o dia a dia. Isso é super legal, não estou dizendo que é ruim, mas o que eu quero dizer para você também é que você precisa começar a investir em se conhecer. Quem é você? Eu costumo dizer que toda pessoa é um universo. Cada pessoa é um universo. Você pode tirar pelos seus relacionamentos ou pelos seus filhos. Às vezes você tem lá 2 filhos, 3 filhos, todos foram criados do mesmo jeito, estudaram na mesma escola e cada um deles é completamente diferente. Vai trilhar aí, vai se tornar uma pessoa muito diferente. Ou você pode olhar também pelos seus namorados, pelas suas namoradas, né? Todos são pessoas muito diferentes. E aí você começa a entender que cada pessoa, ela realmente é um universo. E por conta disso, você entendendo que cada pessoa é um universo, você consegue compreender também que você também é um universo. E que universo é esse? Qual é a missão que você veio fazer na Terra? Muita gente fala sobre isso, pergunta para mim, mas Lu, como que é essa história de missão, vida passada? Eu sempre digo uma coisa, se a gente não se lembra da vida passada, a gente tem um motivo, né? A gente tem um motivo para não se lembrar quais foram as besteiras ou as bênçãos que a gente fez na vida passada. Então, o que eu digo para você é, viva o momento presente. Viva o momento presente de uma maneira plena, de uma maneira forte, de uma maneira que você consiga olhar para você e pensar, nossa, eu sou desse jeito, ou eu sou assim, ou eu sou assado, né? E quais são as formas de se conhecer? O que você pode fazer para se conhecer? Você consegue conhecer você mesmo de várias maneiras. A primeira maneira que eu acho que é muito rápida, que é fácil, que é simples, é o tarô. O tarô, ele é uma ferramenta de magia onde você consegue entender melhor todas as fases da sua vida. Como o tarô, ele tem as 22 cartas, né? Se a gente falar aí nos primeiros, nos arcanos maiores, ele tem as 22 cartas onde ele remete a um momento de vida onde todo mundo passa. Então, a gente consegue entender, por exemplo, vamos falar no mago, que é a primeira carta. O mago, ele é o início de tudo, ele é o impulso. Se a gente falar sobre o mago, a gente pode falar também sobre o chakra da base, porque é onde tudo começa, né? O chakra da base é onde você tem a disposição para fazer as coisas, onde você tem a determinação de fazer as coisas, onde você tem aquela vontade de começar a fazer alguma coisa. E o mago é exatamente isso, é o chakra da base para mim. Ele é o chakra da base porque é ele que começa a fazer as coisas. Quando você tira essa carta no tarô, é sobre isso que ela vai falar, sobre novos começos, vai falar sobre determinação, sobre força, sobre início. E aí, quando você começa a perceber que você também é um mago, que você também tem essa força, que você também tem o impulso, tem a coragem de começar a fazer as coisas, você começa a entender que a sua vida ela pode estar na fase do mago, por exemplo, como ela também pode estar na fase do enforcado, ou pendurado, a carta 12 do tarô. A carta 12 do tarô, ela vai falar do quê? De parada, de estagnação, de um momento onde você não consegue ir nem para lá nem para cá. Você está pendurado, né? Porque a carta do enforcado, na verdade, não é uma pessoa enforcada, ela não remete a isso. Ela remete a uma pessoa que está parada, né? Pendurada pelo pé, amarrada pelo pé, só tem um pé que está amarrado, as mãos estão livres,
voltadas para trás, e ela tá ali naquela posição de ponta cabeça, só observando. Se você percebe pelas cartas do tarô, você percebe que a carta do enforcado, a feição do enforcado não é uma feição de quem está em sofrimento. É uma feição de quem está parado, observando. Quantas vezes na vida a gente fica parado, observando, prestando atenção em qual vai ser a melhor escolha que a gente vai fazer para a nossa vida. Então, às vezes você fica parado para saber se eu vou para o lado direito, se eu vou para o lado esquerdo, se eu vou para frente, se eu vou para trás, se eu fico, se eu não fico com essa pessoa, se eu aceito ou se eu não aceito esse trabalho. E muitas vezes a gente fica muito tempo nessa escolha. Então, a gente fica parado, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E a carta do enforcado, ela é muito interessante, porque como ele está de cabeça para baixo, pendurado pelo pé, e com as mãos livres, a gente consegue perceber que ele só está naquela situação porque ele quer. Porque a qualquer momento ele pode simplesmente pegar aquela cordinha que está amarrando um pé dele e desamarrar, ele está com as mãos livres. E quantas vezes a gente percebe que a gente tem as mãos livres, que a gente tem o poder nas mãos de fazer a nossa vida andar. E de voltar lá para o mago. Né? Às vezes a gente está no enforcado, parado, sem conseguir andar, sem conseguir tomar as nossas decisões, fica muito dividida ou dividido para que lado andar, qual pessoa escolher, qual trabalho escolher, enfim. E a gente, às vezes, precisa dessa força do mago, ao invés de estar na força do enforcado. Então, como é que a gente faz para a gente voltar lá para a força do mago? Então, o que a gente propõe lá na escola, por exemplo? Lá na escola, a gente tem um curso de tarô, mas é um curso completamente voltado para o seu autoconhecimento. Então, a partir do momento que você conhece essas 22 lâminas do tarô, além de você aprender um oráculo, que eu acho que é uma das coisas mais importantes no caminho da espiritualidade, porque quando você tem um oráculo, você consegue dominar a sua própria vida. Você tem as rédeas na mão, você tem as rédeas na mão da sua própria vida para você saber o que fazer. Para que caminho que você vai? Tô indecisa. Pego as cartas, me concentro, tiro uma carta e vejo, então tá. Então, se eu tenho a opção de 2 empregos e me sai a carta do enforcado, por exemplo, agora não é hora de decidir nada. Espera, é hora de esperar. E aí você começa a meditar sobre essa carta. Que aí a gente junta a técnica do tarô com a técnica da meditação. Então, se sai a carta do enforcado para mim, o que é que eu tenho que transformar? Por que eu estou nesse momento agora? Por que a minha vida está parada? Por que eu não estou conseguindo tomar as decisões ou tomar as rédeas da minha própria vida? Dificilmente você vai conseguir tomar as rédeas da sua própria vida com a carta do enforcado, né? Se você está vibrando nessa energia, você precisa ter outras cartas para que você consiga outros momentos, outras energias, para que você consiga ir, por exemplo, procurar emprego. Estou falando de emprego, gente, é só uma... Como é que eu digo? É só um exemplo, né? Pode ser qualquer outra coisa. Por exemplo, vamos supor que você está aí conhecendo 2 pessoas. E elas são incríveis, elas são ótimas, faz tempo que você não sai com ninguém, você está procurando isso para você, um companheiro, uma companheira, mas aí sai para você a carta dos enamorados, por exemplo, que é a dúvida. A carta dos enamorados, ela é a própria dúvida, porque como a carta dos enamorados, ele é uma carta que é simbolizada por um homem que está com a mulher de um lado e uma mulher do outro. Uma mulher é a mãe, a outra mulher é a esposa, a namorada. Então, o que ele fica ali pensando? Será que eu continuo aqui na minha vida do jeito que eu tô, né? Morando aqui com a minha família, com a minha mãe, vivendo essa vida de solteiro, onde eu consigo ter na casa da minha mãe minha roupinha lavada, onde eu tenho minha comidinha feita, ou será que eu vou enfrentar um novo e vou atrás do grande amor da minha vida, vou me casar com essa pessoa, vou fazer uma vida em conjunto com ela, o que eu faço?
Eu costumo falar que essa carta é a carta do Júnior. Sabe, o Juninho? O Juninho que nunca sabe direito o que ele quer. Se ele quer ficar solteiro, se ele quer ficar morando com os pais, ou se ele quer realmente ter um relacionamento sério. E a gente tá cheio de Juninho por aí, né? Vamos combinar que hoje em dia, eu não sei o que tá acontecendo com essa galera, que ninguém quer relacionamento sério mais. Então, todo mundo fica e fica por anos. Eu tenho algumas clientes, elas chegam lá na mesa de jogo e falam assim, então, eu tenho um relacionamento há 2 anos. E aí eu pergunto, mas que relacionamento? Você está casada, você está namorando, você está ficando? Não, eu tô ficando com essa pessoa há 2 anos. Como é que você fica com uma pessoa há 2 anos, sem compromisso nenhum? Por que não ter compromisso? Porque tá todo mundo nessa carta dos enamorados no Juninho. Porque o parceiro não sabe decidir para que lado que ele vai, o que ele quer fazer. Ele não consegue assumir uma responsabilidade. Meu, o cara não consegue assumir responsabilidade, sai fora. Se ele não consegue assumir responsabilidade, você está ficando com ele 2 anos, mais quanto tempo você vai ficar com ele? E aí, o que a gente precisa para que a gente consiga, de fato, porque uma pessoa que tá com a outra 2 anos, ficando com ela 2 anos, e para ela é um incômodo não estar num relacionamento sério, o que ela precisa? Ela precisa da carta da morte, né? Ela precisa cortar esse relacionamento. Então, ela precisa estar vibrando na carta da morte, uma carta do tarô. Então, o que a gente faz? Como é que a gente vai trazer essa força da morte pra gente? Porque a morte é uma carta que ela não vai falar aí de morte mesmo. Não vai falar de morte física, ela vai falar de morte de situações. Vai falar de coisas que precisam ser cortadas, de coisas que não prestam mais para nossa vida, que já morreram. Um relacionamento como esse, que está fazendo mal para você, porque você sente a necessidade de ter um relacionamento sério, porque você quer uma coisa mais séria, por que você tem que estar com ele? Você não tem que estar na dúvida, vivendo a dúvida do Juninho lá, da carta dos enamorados. Você tem que estar na carta da morte, corta isso. Para que você quer isso na sua vida? Então, gente, o que eu digo é, o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento incrível. E quando você tem essa possibilidade na mão, porque cada carta é um arcano, arcano quer dizer mistério. Cada mistério que está em cada arcano, ele vai falar de uma fase da sua vida. E se você está vibrando nos enamorados, por exemplo, e você precisa resolver uma questão rápida, a carta da morte ela é excelente para você fazer alguma coisa e para que ela te dê movimento, para que ela corte coisas que não prestam mais na sua vida e você comece a andar. Ou a carta da morte pode ser a carta do diabo também. A carta do diabo é uma carta que eu gosto muito porque ela é uma carta de muito movimento. É uma carta perigosa e eu não estou dizendo perigosa, e também a carta do diabo não tem nada a ver com o diabo. Né? A carta do diabo ela está falando de agitação, de movimento. Claro que em cada lugar ela vai dizer uma coisa para você, mas no geral essa carta vai dizer isso. E a carta do diabo ela pode também trazer uma movimentação aí para casos onde você precisa, onde, por exemplo, um relacionamento que ele está num momento muito desgastado, ele está num momento onde as coisas não estão andando direito. Parece que vocês fazem sempre a mesma coisa. Vocês não têm mais atração sexual que vocês tinham antes. O sexo já não funciona da maneira como funcionava. Então, a gente pode trazer a carta do diabo até para dar um movimento, uma alegria, uma força aí, porque a carta do diabo também vai falar de sensualidade, ela também vai falar de prazeres, ela também vai falar de momentos agradáveis. E às vezes no relacionamento a gente está precisando desses relacionamentos agradáveis. Então, o que a gente traz? A gente traz a força desse arcano para esse relacionamento. E como é que a gente faz isso no dia a dia? Então, a gente vai trabalhar formas meditativas e algumas magias para que você consiga trazer a força desse arcano para a sua vida. E para que você consiga trabalhar o tarô dessa maneira, primeiro, antes de mais nada, você precisa aprender tudo sobre ele. Então, você precisa aprender carta por carta. O que cada carta te traz, qual é a vibração energética de cada carta, para que você consiga trabalhar o seu autoconhecimento, entender em qual fase da vida que você está, entender que nessa fase da vida talvez você precise de uma coisa ou outra, de uma energia diferente, para que você dê andamento na sua vida, para que você siga os seus sonhos, para que você entenda melhor os seus sentimentos, que às vezes a gente não entende, né? Às vezes a gente fica um pouco parada nas coisas que a gente sente sem entender direito. E o tarô vai auxiliar você
nesse caminhar. Então, faço um convite para você. Hoje está começando um curso de tarô lá na Escola Área Tara, onde a gente vai trabalhar com toda essa força, com toda essa magia do tarô, de uma forma oracular, claro. Então, a pessoa que está fazendo o curso de oráculo, ela vai aprender como jogar aquele oráculo, para ela e para outra pessoa. Mas o intuito desse curso não é somente ensinar para você como é que você lê um tarô, como é que você joga as cartas, em qual posição a carta fica aqui, fica lá, ou como é que você pode trabalhar a sua intuição para que você atenda uma pessoa, para que você consiga ler para você mesmo. Isso tudo a gente também ensina, claro, a gente também vai ensinar. Mas a grande força e a grande sacada desse curso é você conseguir entender e você conseguir trabalhar com as cartas do tarô magicamente, né? Assim como o nosso programa, um programa mágico, né? Tantra e magia, onde a gente consegue falar um pouco sobre magia. Eu vim falando nos outros programas bastante sobre o Tantra. E hoje resolvi falar um pouco sobre a magia. Então, estou trazendo para vocês o tarô, onde você consegue aí trabalhar questões da sua vida. Então, faço um convite para você, para que você aprenda tarô, para que você aprenda tarô de uma maneira muito diferente, voltada completamente para o seu autoconhecimento e voltada também para a magia, de forma que você consiga perceber e transformar as energias da sua vida. Então, faço esse convite. Hoje começa o curso de tarô, hoje, dia 22 de janeiro. A gente começa um curso de tarô às 7h30 da noite lá na escola Área Tara. E a escola, gente, é pertinho do metrô, pertinho da Chácara Clabin, descendo na Chácara Clabin. Em 10 minutos você tá na escola. A gente está num lugar muito gostoso ali na Vila Mariana, na Rua Emboaçu, 210. Tá? Faço esse convite para você, para que você consiga aí trabalhar melhor as questões da sua vida. E aí, se você quiser saber um pouco sobre o tarô, manda um WhatsApp para a gente no 959280002. 959280002. E aí, gente, para você que gosta de magia, para você que gosta de entender os 4 elementos, de que maneira que você pode usar um caldeirão, como é que você pode trabalhar as coisas de uma maneira mais tranquila, de um jeito que você consiga. Por exemplo, quando a gente fala em magia, eu trago para você a força dos 4 elementos, eu trago para você a força da lua. Então, a gente vai trabalhar na magia muito sobre o feminino, né? Os meus cursos de magia, eles costumam ter mais mulheres do que homens, então a gente acaba trabalhando bastante o sagrado feminino nos cursos de magia, porque o sagrado feminino é um movimento que vai fazer com que a gente resgate a força da deusa, para que a gente coloque a força do feminino na nossa vida. E a força do feminino pode ser tanto para o homem quanto para a mulher, porque, gente, nós mulheres também temos uma parte masculina, a gente tem uma energia masculina, né, que é uma energia de sustentação. A energia feminina, ela é uma energia da criação, da criatividade, do impulso, então de fazer as coisas. A mulher consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, né? Porque ela consegue aqui pensar numa coisa, ela consegue cantar uma música, ela consegue fazer um trabalho e atender o telefone. O homem, como ele tem uma racionalidade diferente da mulher, ele só consegue fazer o trabalho. Mal vai conseguir fazer outras coisas juntas, atender um telefone ou falar com uma outra pessoa. Então, o que a gente faz? A gente transfere essa força do feminino para o homem, mostrando que essa possibilidade, essas polaridades, onde você consegue ser um pouco mais versátil. Ao mesmo tempo também, que a gente também vai transferir, a gente também vai trazer a força do masculino, essa força da sustentação, de firmar as coisas, de ir em frente, a gente também vai trazer para as mulheres. Então, o curso de magia, ela vai trabalhar tanto a força do sagrado masculino, que é a força do Deus, a força da sustentação, aquela força que vai trazer para você a força do trabalho, né, onde vai fazer com que você consiga perceber que as suas atitudes, que a forma como você lida com a vida, às vezes ela precisa ser um pouco mais reta, um pouco mais dura, um pouco mais racional, né? Porque muitas vezes, muitas mulheres acabam sendo tanto a deusa, né? Às vezes deusas de amor, às vezes deusas maternas, onde a mulher acaba cuidando do marido. Então, não é o marido que ela tem um filho, e ela nem percebe que ela tem um filho.
tá lá cuidando dele, porque põe comida, porque dá roupa, porque lava roupa, ou porque cuida dele, falando, ah, não, porque você precisa fazer assim. Não, não lide assim com as pessoas, assim é melhor. Então, às vezes, a gente se coloca numa deidade, a gente acaba vivendo uma deusa que é muito matriarcal e acaba cuidando de quem não precisa ser cuidado. Porque seu parceiro, seu companheiro ou sua companheira, ela é uma pessoa para compartilhar a vida com você. Você não está lá para cuidar de ninguém. Então, no curso de magia, a gente acaba trazendo a força da deusa tanto para o homem quanto para a mulher. Assim como a gente também traz a força do Deus, tanto para o homem como para a mulher. De forma que você consegue manipular algumas coisas, algumas energias dos 4 elementos, a maneira como você come. Você sabia, por exemplo, que se você quer saber uma coisa, é um segredo, hein? Não sai contando aí para todo mundo. Fica aí com você essa informação. Você quer saber alguma coisa do seu namorado, da sua namorada, do seu filho, da sua filha? Tá todo mundo comendo, né? E aí você quer saber uma verdade de alguém que tá na mesa. Então, você vai pegar um pouquinho de orégano na mão, coloca na mão, dá uma mentalizada naquela erva, se conecta com aquela erva, peça licença para ela, para que ela te auxilie naquele momento e para que ela possa exercer a função dela na comida da pessoa que você vai colocar aquilo. Eu sempre falo, gente, cuidado quando você vai comer na casa de bruxa, porque ela pode te encher de amor num prato, como ela pode fazer um monte de coisa que pode fazer com que você faça coisas que você não gostaria. Como, por exemplo, isso que eu uso sempre. Quero saber alguma coisa da minha filha? Por exemplo, tem uma filha adolescente. Filhos adolescentes, você sabe como é, né? Nunca te conta toda a verdade. E às vezes a gente precisa saber um pouco do que está acontecendo. Então eu pego lá meu orégano, esfrego na mão, tem que ser bem na palma da mão, viu, gente? Esfrega um pouquinho de orégano bem na palma da mão. E aí, quando a pessoa for comer, você dá uma polvilhada naquele orégano, determinando que aquela pessoa, naquele momento presente, que ela esteja ali com você almoçando ou jantando, que ela te conte toda a verdade sobre um determinado assunto. Ou que ela te conte alguma revelação que ela ainda não tenha feito para você. Então, a magia, ela trabalha... Essas coisas são coisas simples, bobas. Você imagina um orégano, né? Então, você consegue pegar um elemento da natureza, junto com a mentalização que você fez, que você faz, as coisas que você pretende, né? Então, você coloca essa força na sua magia ali e salpica na pessoa ali, salpica na comidinha da pessoa. Isso pode ser com várias outras coisas. Então, você pode, por exemplo, fazer um... Eu tô falando de comida, gente, porque dentro desse curso de magia, que é um curso grande, é um curso extenso, é um curso de 1 ano, onde você vai passar aí por vários rituais e vários conhecimentos. Você, dentro dele, uma das pautas, uma das aulas é o curso de cozinha de bruxa, onde eu vou ensinando para você quais são as maneiras certas de você fazer isso ou aquilo. A cozinha de bruxa, ela pode te ajudar tanto na forma como você come, na tua saúde, no teu amor, enfim, em todos os aspectos. Esse é um dos módulos que tem no curso de magia. Aí a gente vai falar no curso de magia sobre ervas, a gente vai falar de que maneira você pode ter uma horta orgânica na sua casa, onde essa horta vai ser a sua farmácia natural, né? Porque a magia, ela vai trabalhar com essas formas bem da natureza. E aí, no dia 2 de fevereiro, a gente começa esse curso de magia, tá? Então, vou deixar o telefone mais uma vez, 959280002, para você entrar em contato pelo WhatsApp. Não telefonem, não precisam telefonar, o WhatsApp é muito mais fácil. E a gente consegue conversar de uma maneira mais tranquila. Então, gente, vou passar só esses recadinhos para a gente encerrar. Tarô, hoje, dia 22 de janeiro, aula de magia, dia 2 de fevereiro, e a gente tem um curso livre de massagem tântrica de novo no dia 23 de fevereiro. Então é isso, gente. Eu espero que a gente se encontre na próxima terça e que vocês tenham uma semana excelente. Até mais.